Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o 41º episódio do Ciência Deriva Code Podcast. Dizem que a vida começa aos 40, então estamos no nosso primeiro episódio, tecnicamente, fazendo a coisa mais importante que fazemos desde o primeiro episódio, que é lutar incessantemente contra a entropia. E talvez, no fundo, é a coisa mais legal na vida, porque lutar contra a entropia é o que nós fazemos isso, por exemplo, escolhendo nossos caminhos. E por esses caminhos que nós escolhemos, a gente vai galgando a nossa estrada, consequentemente a nossa história e a nossa trajetória. São por esses caminhos que, por exemplo, nasce a nossa coragem de manter a nossa escolha, a esperteza de fazer uma boa escolha, ou mesmo de conseguir mudar essa escolha quando você vê que o negócio dá ruim. Mas o mais importante e a melhor escolha que deveria ter sido feita nesse país chamado Brasil, no dia 14 de novembro, era ter tido um ar-condicionado, porque nesse Brasil, metade desse Brasil, o negócio está quente, o calor está quente, como diria um amigo meu, amiga minha, perdão, Cristiele. Boa noite, senhorita Guilherme, olha só, é hoje, hein? Senhorita Nicole, deu confusão. Senhorita Nicole, boa noite. Senhorito Guilherme, boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão com ventiladores bloqueados aí em volta de vocês ou vivem no ar-condicionado? Boa noite, Cadu. Boa noite, pessoal. Eu não tô com ar-condicionado, infelizmente, nem com computador, por conta do barulho, mas a minha porta tá aqui aberta. Inclusive, peço desculpa se alguma moto fizer randandan aí na entrevista, porque tá impossível, não dá para deixar a porta fechada, ventilador desligado, não dá, tá impossível. O calor tá Tá quente, castigando né? aqui. Tá. No meu caso, tô com a janela aberta do meu lado, com a esperança de algum vento bater, porque não tá pintando nada, e o ventilador praticamente colado aqui em mim, mas só que tá mais virado pro cachorro que passa mal do que para mim. Então, O bom, cara, é que a gente não tem cabelo, a gente tem cabelo curto e tu não fica esvoaçando o cabelo, né? Tipo aquelas estrelas do axé dos anos 80, assim, sabe? não, mas misericórdia, eu não paro nunca aqui. Eu sou muito calorento, não, nem parece que eu sou filho de nordestino. Ah, é. Mas eu acho que quando eu tenho calor, eu fico me mexendo mais também. É uma coisa esquisita, né, de você ficar mais parado, né? Para gastar menos energia. Enfim. Bem, gente, Uhum. hoje nós iremos entrevistar uma pessoa que, para já jogar sincera, eu não vou apresentar, ele vai se apresentar depois, só vou anunciar. Mas antes de anunciar o nome, que vocês já estão vendo, eu já vou anunciar o nome, é o Daniel Garcia. Ele estudou comigo, na verdade, ele estudou na mesma universidade do que eu. Eu me formei em 2007, ele se formou em 2008, mas ele acerta, fala certinho. A gente acabou não se encontrando quando éramos estudantes na Universidade Mogi das Cruzes. Mas depois, passado o tempo, fizemos as nossas pós-graduações, fomos trabalhar juntos. E na faculdade, eu era o veterano dele, né? E quando eu entrei na Enviva no para trabalhar, ele foi meu veterano, porque ele já trabalhava lá. E assim, foi a pessoa, junto com uma outra, que é a pessoa que eu substituí, que me mostrou toda a universidade, me disse onde era a Xerox, onde era o escaninho, que eu ia receber alguns recados, me mostrou a sala de aula. Realmente foi meu veterano, assim, não me levou para tomar cerveja, nem pedir dinheiro do farol naquela época, porque a gente era meio grandinho, né? Mas enfim, Daniel, cara, uma honra, um prazer ter você aqui com a gente conversando. Muitíssimo obrigado, cara. Tudo bom? Cadu, para mim também é uma honra, uma satisfação estar aqui com você. Assim, que nem o Cadu veio com um convite, assim, de pronto, eu já falei, é óbvio que eu topo, porque, assim, eu venho acompanhando desde do início, né, do comecinho do podcast, da ideia, assim, sempre achei muito legal, sempre incentivei, então é muito legal esse trabalho que vocês fazem, e, assim, se eu tenho, como o Cadu me convidou, acho que eu tenho algo a contribuir, então estamos aqui para responder as perguntas, passar os apuros aqui, mas é muito legal. Eu me formei, Cadu, foi em 2009. Então, assim, 2009. foi 2009.
o Cadu, assim, a gente não ficava muito direto, porque não era aquela pessoa na faculdade de ir pro bar, então, que eu morava em São Paulo, ia para Mogi, então, questão de trem era meio... fingia ser Caxias, né? De não ir pro bar, fingia ser Caxias, mas eu acabei indo para um lado que foi da área da bioquímica, e aí o Cadu ficava na parte da botânica, lá com o pessoal do Vitor, Era núcleo ambiental, né? então na parte ambiental, ficava na faculdade e ficava algo distante. Eu ficava no subsolo, cada um ficava na cobertura, E, entendeu? Porque o laboratório não, fica, só ficava. que no subsolo na época era o pessoal que tinha mais dinheiro, mais respeito. Já a cobertura era os mais pobrão. Né? Mas é muito legal, porque quando a gente se reencontrou e o Cadu chegou na faculdade, acho que logo quando você entrou, a gente já dividiu disciplina, né, Cadu? Então você já entrou Cara, lá com eu processo lembro biológico. que quando no primeiro dia que eu fui trabalhar, como ela chamava? Eu até dei uma, para não falar o nome dela porque eu esqueci. O sobrenome era Patrícia? Malentac, era Patrícia Malentac. Eu substituí que ela ganhou um PIB, um PIB. Ah, foi a Ângela. É a Ângela. Não, não era Não Ângela. foi, você entrou no lugar da Ângela, não foi? Malentac, Acho que Machiavelli. era isso. Acho Machiavelli. não, foi a Machiavelli. Eu esqueci o primeiro nome dela. É, isso. Ela era minha Mas, dupla, assim, e aí ela tinha. Aí você entrou, e aí já entrou já na fogueira, porque isso. as aulas tinham começado. Já está começado. E eu lembro que ela foi me mostrar ali onde era o laboratório da Moca, no campus da Moca, da Embi Morumbi. E eu cruzei com você, e aí a gente começou a conversar. Ela falou: você vai dividir até uma disciplina de processos biológicos, sim, uma biologia molecular, assim. E aí ele: eu sou de Mogi. E ela era de Mogi, né? Também, Né? também. Uma coincidência, assim. A Embi tem um negócio com gente de Mogi, pelo menos. Não, Chegou um momento que formou um nicho ali de Mogi, que tinha um monte de gente de Mogi lá, né? exatamente. Legal. E depois, assim, passou o tempo, o Daniel se tornou o meu chefe por uns 2 anos, eu acho, até eu sair. E, assim, a gente tive excelentes momentos, conversas fáceis e conversas difíceis com eles, que eu gravo no meu coração até hoje. E é com sinceridade. Mas, enfim, gente, a gente pode começar, Guilherme, a gente já falou demais aqui das nossas lembranças, né, cara? Aí, se quiser a gente começar um jogo aqui do Ciência Deriva, se quiser tocar a pergunta Globo Repórter e a gente Oxe, é embarcar claro, nessa. eu toco, com toda certeza. Bem, Daniel, a gente vai fazer o plano-chefe, né, da entrevista, que agora é as perguntas do Globo Repórter, e vamos começar. Daniel Moreno Garcia, me diga, quem é você? De onde você é? De onde vem? De onde, assim, do que você vem se alimentando, na verdade, né? Que eu acabei me perdendo agora. Do que você vem se alimentando ultimamente? Se tá seguindo uma dieta feita ou tá só comendo hambúrguer artesanal e tudo? E também qual é desses bonequinhos aí atrás na estante? Esses bonequinhos, sabe quando você é criança, que você quer ter coleção de bonequinho, não tem dinheiro para isso e a mãe não deixa você comprar? Aí quando você começa, quando você tem oportunidade e começa a, vamos dizer assim, a ganhar alguma coisa e não ter juízo, aí você começa a comprar. Então, Isso é, aí, é um, então, né? é um dos vícios que eu tenho. Eu tenho coleção de Funko, então tem alguns aqui de é variado de filmes, Dragon Ball, coisas que me marcaram assim na minha infância, na trajetória do que eu gosto de filme. Então tem uma coleção de algumas coisas assim, bonecos, essas coisas são coisas que eu gosto bastante. Então, por Do que é exemplo, esses bonecos aqui, ó, aí, assim? Desculpa a ignorância. esse aqui é um bem característico para o Ciência Deriva, então é um Funko do É, Einstein. Então, assim, vocês terem... Então, esse é um do Einstein, tem desde filmes que me marcaram, então, por exemplo, Iluminado, então tem o Funko do Iluminado, tem o Funko do Gladiador, tem alguns aqui, então, então, bonequinhos, a fora... maioria que tá aí atrás é de filme, de Dragon Ball. Tem uma linha, então, assim, como eu sou casado, às vezes, para eu conseguir comprar alguns Funkos, eu tenho que dar algo que agrada, então tem alguns da Disney no meio, ali, então, se for ver Entendi. ali, tem Pequena Sereia, tem alguma coisa para agradar. Então, aparecia com um que, assim, achava conveniente, depois eu vinha com três meus. Então, Um para mim, um para você, três é, para então, mim, né? tem uma linha de Funko que é de filmes de terror, essas coisas, então, tem desde o Psicose, do Jason,
tem o John Wick aqui atrás, tem o Náufrago, tem alguns Eu aqui. gostei dos do Dragon Ball. O Então, Goku Dragon ali Ball atrás. é meu desenho. Eu sou da época de Dragon Ball, de Yu Yu Hakusho, então era o que marcou minha infância, assim, como desenho. Então, na época eu não podia ter, eu queria ser o Goku, né? Então, como acho que toda criança queria ser o Goku, é, achar o Shenlong e fazer os pedidos, né? Mas se desse Shenlong não aparecia, né? não aparecia e a gente teve que se virar, né? Então, da pergunta, seguindo na pergunta, então, que você falou, quem sou eu? Então, é, eu sou uma pessoa que sou apaixonado por pesquisa, sou apaixonado por descobertas, e isso foi o que me motivou a seguir onde eu estou hoje, de profissão como professor. Então, comecei ali desde pequenininho, acho que é uma coisa que acho que marca todo mundo que é biólogo, não sei, mas é algo que marca na infância, né? Então, desde pequenininho, eu lembro minha mãe me perguntando o que você queria ser quando crescer, a resposta sempre vinha ser cientista. Então, desde Hum. pequenininho, desde que eu me lembro desde que eu me lembro, sempre foi a resposta que eu sempre dei, queria ser cientista. E aí eu fui atrás disso. Então, na minha adolescência ali, eu fui entender o que era ser cientista. Mas E o o que 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 me você marcou. imaginava quando você dizia cientista? Aqueles caras de cabelo, aquele arquétipo, aquela figura meio clássica mesmo? Cientista É o malucão? cientista, vamos dizer assim, a minha referência de cientista ali, não sei se o Cadu deve lembrar, Mundo de Bickman, lembra? Lembro, assisti demais, demais, Então, o demais. Bickman era uma das referências de cientista para mim. Então, era aquela pessoa que descobria, né? Então, aquela Sim. pessoa que queria descobrir cura das coisas, que queria buscar alguma coisa. O que me marcou bastante nisso de ser cientista, porque, assim, eu tive a minha infância que meu avô era diabético, então eu acompanhava muito o que meu avô passava, o que sofria na época com a questão da diabetes, com que barreira, tanto que ele morreu em decorrência da diabetes. Então, essa questão de ser cientista era sempre buscar cura de algo. E quando vamos dizer assim, mais ou menos na adolescência ali, que eu fui entender o que era ser um cientista ali, o que era ser um pesquisador, o que era descoberta, eu queria trabalhar com diabetes. Então, eu Ah, queria tá. fazer algo que envolvesse na área de diabetes. Eu não sabia o que fazer. Então, era aquela pessoa meio perdida, quer ser cientista, mas existe faculdade para isso? O que é ser cientista, né? E aí eu não sabia o que era isso. E aí, na época, meu pai a gente tinha uma chácara em Atibaia, e o vizinho da frente era um professor, pesquisador, o, o Cadu acho que até chegou a conhecer, não sei, é o Marcos Buqueride, você já ouviu falar, Cadu? Ele foi... Eu vi você contando essa história numa sala, Então, mas eu o não me Marcos lembro do Buqueride nome. é uma das referências para mim, ó, quem me iniciou, quem conversou comigo e me explicou o que é ser cientista. Então, aí eu não sabia o que fazer. Na época, o que me associava a cientista era biomedicina, que na época não era o nome biomedicina, né? Era ciências biológicas, modalidade médica. E aí eu fui conversar com ele sobre isso. Aí ele perguntou para mim, conversou comigo. E aí na pergunta ele falou: ó, como você não sabe muito bem o que você quer fazer, a ciência, a biologia é um ramo que vai te dar assim as oportunidades, vai te dar um leque para você seguir o que gostaria. E aí foi a partir dali que eu decidi escolher fazer biologia e seguir na carreira, descobrir o que quer fazer mestrado, o que quer fazer doutorado e seguir na Sim, pesquisa. Foi mais ou menos sim. nessa sequência. Sim. Cara, assim, conhecendo você e aí vendo o seu currículo e tal, então eu vi lá, por exemplo, seus artigos e sua tese. Tem muita coisa química, bioquímica, vou dizer assim. Muita, assim, muita, 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 muita. E tem muita coisa de biologia molecular. Então, por exemplo, você tem o seu doutorado e mestrado tem a ver muito com câncer, uma análise de certos fatores antitumorais e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem muita química ali no meio. Aí, assim, você virou professor e hoje você dá aula, não sei se nesse momento, mas sempre deu, de aulas de bioquímica, que na faculdade onde a gente trabalhou, eu trabalhei, chama processos biológicos, tá certo, né? Agora me confundi. Sim, sim, sim. E também que é uma mistura de bioquímica e biologia molecular. Dessas duas, quando você estava na faculdade, qual que te agradava mais? E hoje, dando aula, qual que você gosta mais? Então,
a química sempre foi algo que eu gostei, e química orgânica principalmente. O que me marcou nisso é que lá no colegial, eu tive um professor de química, professor Silvio, que era um cara assim extremamente rígido, militar, mas é um cara que me encantou pela química, então me despertou gostar da química. Tanto que é uma coisa bem louca assim que eu me lembro que eu estava estudando química orgânica, estudando as reações na época do colegial. E eu lembro que eu dormi e sonhei vendo que eu estava tipo num lugar preto, assim, tudo escuro, e as reações circulando na minha cabeça. E Nossa, velho. e assim, minha cabeça funciona assim, tá? Então, quando eu penso numa reação química, eu imagino ela em 3 dimensões na minha cabeça. E Para aí, você foi um sonho e para mim seria um pesadelo. pois é, para muitos seria um pesadelo. Você ia acordar suando, né, cara? E eu, Mano! É. aí eu acordei assim, pô, nossa, química muito legal, tudo. E aí, quando eu entrei na faculdade, assim, a gente teve a mesma professora de bioquímica, a Iseli, né? Você teve aula com a Iseli? Tive, Então, tive. a professora, assim, uma referência também como pesquisadora, que eu tenho um respeito enorme, que na época ela dava bioquímica para a gente, e era bioquímica na lousa, assim, era química, reação, e aí eu comecei a entender que, assim, a ligar muito vida, origem da vida e tudo que a gente estuda em processos e na parte de sistemas de ser vivo envolve química. Isso me despertou. E aí, na época, eu fui pedir, logo no primeiro semestre, então, como eu queria ser cientista, eu sabia, vamos dizer assim, eu tracei algo para ser o cientista. Então, iniciação científica, tal. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu fui em busca de iniciação científica. E aí, eu fui pedir orientação para ela. Na época, ela falou: você está no primeiro semestre, eu não vou te orientar, me espera até o até o segundo semestre, o segundo ano para vir conversar. E eu fui insistente, né? Então, segui com ela. Na época, a gente também teve um outro professor, não sei se ele chegou a dar aula para você, mas acho que você conviveu, foi o Douglas. O Então, Douglas, que ele é me deu. Nossa, ele é um isso. professor de didática, foi um dos melhores que eu tive na vida. Ele era professor de biologia molecular. Então, eu também É. fui conversar com ele para pedir orientação de iniciação. Ele também, na época, não abriu o laboratório. E aí me indicaram uma professora que no futuro foi minha orientadora de doutorado, que foi a professora Cláudia Bincoleto, que era farmacêutica. Quando eu fui conversar com ela, ela falou: eu não tenho espaço no laboratório, que eu já estou com bastante orientando, mas tem um professor aqui que ele acho que te interessa, eu vou indicar você para ele. Que foi meu orientador de iniciação e meu orientador de mestrado, que foi o professor Caires, Antônio Carlos Fávero Caires. E Isso tudo no ele, final do primeiro ano, né? isso tudo no primeiro ano da faculdade. E ele era químico nuclear. Então, assim, Ixi, a formação dele era químico, então ele foi formado em química na Universidade de Araraquara, então na Unesp de Araraquara. E aí, todo o desenvolvimento dele, ele fez o mestrado dele com a parte de química de lantanídeos, então ele trabalhou com blindagem de reator nuclear, trabalhou com química, o submarino que tem do Brasil, o nuclear, ele participou do desenvolvimento na época, ele teve bolsa do IPEM, Nossa. e ele era uma referência no país, ele estudava basicamente um metal, que é o paládio. E aí eu, assim, comecei a conversar com ele, ele era uma pessoa que aquele tipo professor raiz mesmo, paizão, de abraçava, eu tive uma relação muito próxima com ele, e foi por isso que, por exemplo, eu não ia para o bar porque eu ficava o dia inteiro no laboratório com ele. Então eu sentava no laboratório com ele e ficava o dia inteiro com ele. Então ele era um professor que era assim, eu chegava no laboratório, é, ele- a gente fazia alguma reação, ele vivia fazendo reações, ele não era aquele professor de ficar na sala escrevendo coisa, ele era um professor que ia para a bancada. E aí, às vezes, ele chegava do meu lado, ele falava: ó, por que que aquela reação mudou de cor? Eu falava: não sei. Ele ia lá, pegava o papel de limpar a mão, puxava a canetinha e começava a explicar. Então, isso me encantou. E aí foi aonde que eu comecei a ter essa ligação com a química, né? Então, tanto que, assim, depois, o meu mestrado, eu comecei com síntese, então, a iniciação eu fiz com identificação de moléculas, então, eu trabalhei com infravermelho, coisa que a gente, como biólogo, pelo menos na formação do biólogo, o biólogo não tem essa puxada para química na graduação. não. E eu fui indo dentro do desenvolvimento, de ficando com ele, estudando com ele, por conta própria, estudando química inorgânica mais aprofundado.
ele foi me dando espaço, e eu fui vivendo aquilo, né? Então, assim, meu dia inteiro, o que eu fazia basicamente era ler artigo e viver a Hum. pesquisa. E E aí ele eu fui, realmente te dava essa abertura de conversa, dava, que é dava. raro, né? Sobretudo para É uma muito raro. iniciação. E ele era um perfil que, se você. Eu falo ele era, porque assim, ele faleceu no mês da defesa do meu mestrado. Então, por isso Nossa. que um pouquinho atrás. Quando você olha a minha tese de mestrado, ela estava caminhando por um lado, e eu tive que inverter a tese e ir para uma outra área, porque ele ficou afastado por uma situação de saúde. Então, assim, no meu mestrado, eu segui na parte química. Então, no início do projeto, eu fui bolsista FAPESP no mestrado. Aí, no início do mestrado, a gente estava desenvolvendo, ele tinha uma patente mundial, que ainda tem, que é para drogas antitumorais e antiparasitárias também, que tem metal paládio. E Já ia na época falar ele de estava, Oli. na minha tese, era para desenvolver algo, sintetizar algo para absorção pelo trato gastrointestinal. Então, foi a época que eu comecei a trabalhar com a parte de síntese. E logo no primeiro ano da minha tese, ele teve uma situação de saúde onde ele ficou afastado. E aí, quando ele ficou afastado, eu tinha uma co-orientadora, que era a professora Elaine, lá da Unifesp, que era do departamento de microimune e parasito, que trabalhava com a parte de oncologia, que eu ia fazer os testes finais. Então, depois que eu desenvolvesse a molécula, eu ia lá para o laboratório para testar a efetividade dela. E aí, como não tinha quem pudesse me orientar na parte de síntese, muita parte já estava meio que concluído, eu tive que mudar um pouco a minha tese e ir para a parte molecular. Foi aonde que eu comecei a ir para a parte molecular, ir para a parte de específica de morte celular, investigar como que era a Sim. morte. A CAPS, Mas tudo, né? As, isso, as... as catepsinas, Desculpa cortar. Agora me encaixou tudo. Eu vi a sua tese de doutorado, não consegui abrir. A de mestrado eu abri. E no agradecimento tem, no final, você dá o nome do professor e coloca em memória. E eu falei, isso. quem é esse cara? Agora eu entendi. Então era ele, que ele tinha falecido. Quando você escreveu, obviamente, o agradecimento que é no final. E ele faleceu, foi um mês antes da minha defesa, basicamente no mês da minha defesa ele faleceu. Mas ele não E estava te aí Você orientando ficou já há um muito tempo. tempo sem, assim, tocando o seu mestrado sem ele, ou não? fiquei basicamente assim, quase que 80% do mestrado sem ele. Puta, um mês. Ah, nossa, isso. 80% do mestrado sem ele. E aí, quem me deu muito apoio, que infelizmente também faleceu faz uns 15 dias, foi o professor Ivarne, que também foi uma pessoa que era bioquímico também. Então, o Ivarne, para mim, é uma das referências também em bioquímica, e foi uma das pessoas que me deu suporte e apoio na época. E aí foi aquela coisa, né? O que o Cadu falou no começo, da gente ter um projeto, vamos dizer assim, desenvolver alguma coisa, a minha trajetória, ela é tudo que eu planejei seguir foi para tudo quanto é canto, assim. Eu queria ir para diabetes, fui para câncer, queria trabalhar fazer biologia, fui para a parte química, farmacêutica, e aí, assim, foi bem, foi interessante, assim, vendo É, hoje o né? que eu sei. E aí foi o que você falou, as disciplinas que eu dou hoje, ou que eu ligo, são sempre vinculadas à parte química. Apesar de na biologia já dei aula de estrutura e função animal, tal, quando eu comecei Se a virou, né? dar aula de ambiental, mas assim, depois que eu comecei a me estabelecer, foi tudo ligado à química, bioquímica, biologia molecular e genética, que são áreas que eu gosto bastante. Imunologia, você Daniel, nunca deu. Fala. deixa eu te perguntar, uma curiosidade que eu fiquei, você saiu da escola e você entrou direto na universidade? Você entrou na universidade novo? Eu terminei o colegial, aí eu fui fazer um ano de cursinho. Então, terminei o colegial, ainda meio perdido, porque assim, eu só me decidi em fazer a faculdade basicamente no terceiro semestre, no terceiro colegial. Na época, meu irmão morava no Paraná, meu irmão morava em Londrina, e eu queria fazer faculdade para estudar lá em Londrina, porque eu gostava muito da cidade e tal, lá, então eu estudei para fazer a UEL. E o vestibular na época não é que nem hoje, que é um vestibular unificado, então cada universidade tinha o seu vestibular, e na época
principalmente as universidades do Paraná, tinham algumas perguntas e tinha alguns tópicos que eram bem regionais. E aí eu não passei de primeiro, não passei. Aí fui fazer o cursinho. Na época que eu fui fazer o cursinho, então eu fiz um ano de cursinho. Eu prestei a Federal do Paraná e prestei a UEL. Passei para a segunda fase da Federal do Paraná. E na época também, meu pai ainda falou assim, ó, você não perder tanto tempo, então presta alguma faculdade que seja particular. E aí eu conversando com o professor do cursinho, ele falou, ó, eu perguntei para ele qual que é a melhor particular pensando em biologia que tem. Na época era Mogi das Cruzes. Então, quando se pensava em pesquisa, quando se pensava em universidade particular e biologia, era Mogi das Cruzes. Aí eu prestei. Aí eu não passei na segunda fase, na federal. A prova foi, eu estudei para uma coisa, caiu outra coisa na prova. Aí eu cheguei para o meu pai, ó, se eu ficar mais um ano de cursinho, eu passo. Ele falou, mas e o seu tempo que você está perdendo da tua vida? O que isso vai te importar na sua formação? Então ele falou assim, você vai fazer mais um ano de cursinho para entrar numa faculdade, sendo que você já poderia estar na outra, que é boa, e já seguir sua vida. E aí foi onde que eu entrei em Mogi, que aí eu Mogi. no Mogi, então fiquei basicamente um ano de cursinho. Todo mundo, eu falo pro Cadu que todo mundo sempre fala mesmo da faculdade de Mogi. Eu conheço muita gente que fez faculdade em Mogi e infelizmente fechou, né, biologia, mas era muito boa mesmo. É, Não, eu perguntei também porque eu achei você muito determinado, né? É difícil a gente ver, principalmente nos dias de hoje, alguém, adolescente, porque se você ficou só um ano de cursinho, você tinha o quê? Vai, 19 anos, quando entrou na eu faculdade? entrei com 18, foi 18. 18. 18, Então, 18. é difícil a gente ver pessoa tão determinada, né? Já saber o que quer desde o primeiro semestre, que você já queria ser pesquisador. Geralmente Quando a gente não sabe nem no último. Quando eu entrei na faculdade, eu na minha cabeça na época, eu tinha, eu tracei um plano. Então, qual que era o plano quando eu comecei a faculdade? Falei, o que eu preciso ser para ser cientista? Então, eu preciso fazer faculdade. Então, quanto tempo demora a faculdade? 4 anos. Então, na sequência, o que eu preciso ter? Um mestrado. Então, são mais 2 anos de mestrado. Preciso fazer um doutorado. Então, são mais 4 anos. Então, ali eu já pensei. Então, com 28, 29 anos, eu já estou com o meu doutorado e já estou apto para fazer um concurso, seguir em alguma coisa, então fazendo um pós-doutorado. Então, lógico que assim, o caminho não seguiu exatamente nisso, então algumas Sim. coisas aconteceram nesse período, mas eu fiquei com esse foco. Então, assim, o que eu descobri, para ser um cientista, eu preciso entrar numa universidade, para entrar numa universidade você tem que ter no mínimo um doutorado. Então, eu tracei isso. Sabe de uma coisa que você está falando, Nick? E esses dias eu estava conversando com uma colega, que na verdade eu já conversei com várias pessoas. Eu não sei se eu acho a gente às vezes mais velho, a gente às vezes esquece de pôr no lugar da pessoa que está mais nova. Porque muita gente ouve assim, ó, esse povo não sabe o que quer hoje em dia com a pessoa que está na faculdade. Às vezes eu fico lembrando quando eu estava no primeiro ano, no primeiro semestre, primeiro, segundo ano, vai, no início. Tipo, você não sabe direito o que vai ser a sua profissão. Aí depois, quando você já tem quase 40, metade da sua vida já foi escrita, entendeu? Aí, assim, parece mais fácil saber o caminho que você já viveu, né? Mas, assim, a sensação que eu tenho, que pelo menos quando eu entrei estudando em a minha situação, a gente meio que falava assim, eu vou ser tal coisa. Depois podia mudar. Agora eu tenho a sensação que o povo nem assim, tal coisa você. Parece uma coisa assim, ó, vazio. Quando você conversa ou você tem a sensação, lógico que sempre tem gente que é confuso, entendeu? Que não sabe direito o que quer. Mas ali, na maioria, assim, eu quero ser isso. Agora eu não sei, Gui, e vocês acham que não é assim mais? O povo está mais confuso mesmo? Ou não? Eu sinto que, assim, pelo menos na minha sala, foi até você, Cadu, na verdade. No primeiro dia de aula, aquela pergunta, né? Ah, e o que que você quer ser na biologia? Eu Qual, fiz qual essa área você vai pergunta? seguir? Jura? Foi você que fez essa pergunta na nossa sala. Eu não gosto de E fazer, não. aí, e aí todo mundo, óbvio, acho que principalmente para você não ser taxado como, ai, você não quer nada. Todo mundo respondia a ou o que vinha em mente ou o que achava mais legal, né? Então,
metade da sala, eu quero ser biólogo marinho. Metade da sala. E a outra metade falava alguma coisa sobre educação ambiental, sobre ser professor. Só que hoje em dia, a mesma sala, eu acho que vai, nem 20% tá no que falou lá no primeiro dia, sabe? Então, eu sinto sim isso, que tipo, a gente. Muita pessoa entra decidida já, né? Mas a maioria entra falando assim, vamos ver o que que a. Porque eu acho que a gente pensa que na faculdade que a gente já decidiu a área, então tá ótimo. Aí na faculdade eu decido o que eu vou seguir dentro dessa área. E biologia é muito amplo, igual o Daniel falou. Então, como o vizinho, né, da frente dele falou pra ele, se você quer ser cientista, vai pra biologia e você vê a área que você quer seguir, porque é muita área. Então, eu sinto, sim. Não sei se o Gui sente, mas eu sinto isso. Ah, eu sinto pra caramba também. Foi praticamente a mesma coisa, né? No meu primeiro semestre. Perguntava, assim, para as pessoas o que, que elas queriam ser, ou era, quero ser biólogo marinho, ou, ou seguir na área de para trabalhar com isso, ou, tipo, só teve uma pessoa, assim, que falou, quero trabalhar no hospital. E hoje e hoje conseguiu iniciação no hospital. Mas só que tirando isso, eu entrei sempre em mente de trabalhar com bicho, ou de qualquer maneira. Mas só que hoje minha visão já está mais dividida, porque como eu já tive uma experiência acadêmica, eu gostei, assim, por mais que eu não tenha gostado tanto do tema, mas só que eu gostei muito, que eu aprendi muita coisa e vi outra possibilidade também. Aí, conforme as matérias foram passando, essa é agora de evolução, que eu tô tendo agora, também tô gostando pra caramba, essa questão de comportamento também, que é extremamente complicado, mas só que tem um pontinho, assim, muito, como que eu posso dizer, chamativo, interessante, porque é sempre, não é nada certo, sempre são vários fatores que pode determinar um comportamento. Aí isso acaba tá uma confusão agora na minha cabeça em relação ao que seguir, mas só que uma ou Tudo brilha duas, o ou olho, né, Gui? O Guilherme tem essa beleza e essa dificuldade, que é gostar de tudo, né? exatamente. Sim. Aí hoje a única coisa que eu penso é ou eu vou trabalhar com bicho, ou eu vou pro laboratório trabalhando com bicho. Você não sente desespero, não? Porque quando eu estava no último ano, você está no último, né, Nick? Você estava no Tô. último, você sabia já que iria, não sabia, Dani? Já? Não queria assim, eu vou. Mas você já tinha alguma coisa. Eu me deixei levar pelo meu orientador. Eu acho que muito do que faz, às vezes, o que eu vejo os alunos, e é uma coisa que acho que você também tem em sala e que eu tenho, que é, às vezes a gente vê no primeiro semestre, a gente pega aluno logo que chega na faculdade, aluno sempre chega perdido, que nem falou, a maioria ou é forense, ou é biologia marinha, ou Sim, quer verdade. forense, assim. Aí você pergunta para a pessoa, legal, você quer trabalhar com biologia marinha, mas você sabe o que é biologia marinha? Aí a pessoa, não. Então, Aí já dá tela azul. aí já dá a tela azul. Aí você fala, você sabe que biologia marinha você tem. Você gosta de física? Detesto. Mas você sabe que biologia marinha você tem que entender física. Não. Aí a pessoa já começa a entrar num desespero. E o que eu vejo isso? Às vezes a pessoa fica muito encantada com várias coisas, com televisão, com o que vê, às vezes que gosta da natureza. Nossa, muito legal ver o mar, então quero estudar o mar. Às vezes fica meio perdido. E aí, na faculdade, se tem um professor que conduz ou que orienta, que dá aquele exemplo, aquela coisa, muito aluno segue nisso. Que acho que é o que a gente teve, Cadu. Porque, É, assim, o que até a Nicole falou, Mogi das Cruzes era uma faculdade que eu vejo que era muito boa. Então, assim, as salas, por exemplo, as nossas salas não eram salas grandes, mas pensando assim, 30, 40 alunos. Quando a gente chegava no final do primeiro ano, os 30, 40 alunos todos estavam fazendo iniciação científica. Todos os nossos professores eram pesquisadores, todos os nossos professores traziam a pesquisa para a sala e levavam a gente para os laboratórios para pesquisa. Então, e ele sempre forçava a gente, para você ser pesquisador, você precisa aprender a ler artigo, para você ser pesquisador, você precisa buscar. Então, a gente, assim, corria muito atrás. Hoje, o que eu vejo, acho que tem muita informação, muita facilidade em achar as informações, e, às vezes, muita gente passando a resposta ou passando as informações de uma forma muito rasa,
e tem muita gente que se contenta muito com esse raso e às vezes acaba não se aprofundando e não conhecendo o que é a realidade. Às vezes acaba se perdendo. O que eu lembro, por exemplo, que acho que muita gente começa a faculdade. O Marcos Buqueride, ele me fez uma pergunta, que até fala em sala de aula, ele falou, seu objetivo é ganhar dinheiro? Na época. Aí eu, na época, com 15 anos, não. Aí ele falou, então faz biologia. Ele acertou Mas muito fora. ele falou num sentido, porque ele falou assim, eu sou biólogo. Na época ele falou assim, hoje eu estou começando a ganhar dinheiro. O que é ganhar dinheiro? Se manter, se bancar. Só um minuto. Se manter, se bancar. Então, assim, isso que é o que ele viu como ganhar dinheiro. Uhum. Mas, assim, o que ele quis dizer com isso? Que você não pode ser motivado por dinheiro, você não pode ser motivado por uma área, Não. você tem que se dedicar e tem que correr atrás. Então, que nem vocês perguntaram, eu queria trabalhar com diabetes. Eu trabalho com diabetes? Não. Nenhum momento dentro da faculdade eu segui para a área de diabetes. Se meu orientador tivesse vivo, talvez eu tivesse ido para um doutorado na área de química, talvez eu tivesse ido para Araraquara, tivesse caminhado totalmente diferente. E acabei conduzindo, porque a vida acabou conduzindo, que nem dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa pagar nossas contas, e às vezes a gente vai aproveitando as oportunidades que a vida vai dando para a gente vai conduzindo. Então, acho que falta um pouco disso, talvez, de um incentivo, às vezes, se a gente pega um pouco mais firme com um aluno, não sei se vocês sentem isso, Guilherme e a Nicole. Às vezes você pega um professor que logo no primeiro semestre pega um pouco mais firme, aperta um pouco mais, o aluno já não gosta mais disso, e aí pega a raiva do professor e muitas vezes não enxerga que o professor está fazendo aquilo, porque lá na frente aquele aluno vai precisar disso. Que acho que não sei se o Cadu pensa nisso também, Cadu. Penso, eu passei por isso com a Iseli, que para mim, a primeira prova dela eu tirei 0,3. Nunca mais eu quero ver bioquímica na vida, sabe aquela coisa assim? E no fundo, a bioquímica, cara, é uma das, é a base, uma das bases da vida. Não tem como fugir dela. E ela tem muita beleza, mas na época, tinha, tinha noção. Eu sinto isso também. No começo da faculdade, eu senti muita saudade, muita falta de professores, pesquisadores, em exercício, sabe? Exercendo a pesquisa. Eu senti falta disso no começo da faculdade. E aí eu fui descobrir o que era iniciação científica, o que dava para fazer iniciação científica no terceiro semestre. E aí eu já corri atrás. E aí eu tinha esse negócio também, né? Nossa, eu não quero nada na botânica, eu não quero nada de biologia molecular, eu não quero, eu quero mão na massa, bichinho também, essas coisas assim, fora de bancada. Aí a primeira oportunidade que eu consegui foi no laboratório de fitovirologia, ou seja, biologia molecular e com planta. Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu vou? E aí eu fui, tô lá até hoje e vou fazer mestrado. Então acho que é muito de oportunidade, igual o Daniel falou. Você tem que abraçar as oportunidades e ver o que que é, né? Não dá para você só fechar a porta e falar assim, ai, não gosto disso, tchau. Porque na faculdade é um conhecimento, querendo ou não, ainda muito raso do que é de fato tudo, o que você tem que estudar, pesquisa. É muito raso. Então, se você não botar a cara, você não vai saber. Não vai. Exatamente. Gente, Realmente, é ó, isso mesmo. eu queria mudar um pouco de assunto, porque o tempo urge. Assim, quando, quando a gente começou a trabalhar junto, o Daniel era professor, como eu, e aí só que ele era chique, porque ele dava aula na medicina. E a medicina, para quem não sabe, para qualquer curso, ela custa muito caro, tipo 10 mil por mês. Sei lá quanto que é da Envio hoje, mas é tipo isso. E tem uma quadruplicos de aluno a mais. Então, ela é uma das que banca a faculdade com força. Então, é óbvio que a faculdade cuida dela melhor. E, assim, ele trabalhava na medicina, que era uma outra exigência de vários níveis. E depois eu vi ele mudando de pessoa que ia trabalhar de camiseta para ir de camisa, porque ele começou a ir para a área de gestão quando ele estava na medicina, entendeu? E a partir daí ele virou coordenador e tal. Tem uma história que ele pode contar. Essa história que é uma história, ele conta aí o que ele achar que vale a Mas pena. antes do E Daniel aí, responder, eu só vou assim relembrar aqui os pontos.
Eu já estava esperando uma oportunidade, mas A só que brecha, né? agora deu. Gente, se vocês estão escutando até agora o podcast, por favor, curtam, compartilhem, que isso ajuda pra caramba. Sim, sem contar que a conversa de hoje está sendo muito assim, mais cabeça e tudo mais, principalmente para quem está ainda na graduação. Então, eu acho importante divulgar esse podcast para muitos alunos que ainda estão com dúvida ou que pode-se dizer ainda está um pouco perdido. É isso aí. Então, Daniel, eu vou fazer, te contar essa sua modificação, que não era planejado, né? Pelo que você acabou de falar nesses 40 minutos que a gente está conversando. E assim, uma coisa, para você terminar depois de contar, o que o aluno, talvez ele, quando ele vê o coordenador, que ele não consegue entender e que você gostaria muito de dizer para ele, mas não adianta que ele não vai entender, entendeu? O que ele não consegue entender é que o coordenador não é onipotente, onipresente e resolve todas as coisas. Porque, assim, o coordenador é quase aquela pessoa que faz o pão, faz o lanche, vende o lanche, planta, assim, é aquela pessoa que tem que resolver tudo. Então, Faz o meio campo mesmo, total. e é uma coisa que assim, a gente não teve isso. Então, assim, na nossa formação, a gente sabia quem era o coordenador, Sim, mas nunca se passava na cabeça para procurar um coordenador. Eu é, lembro, para vocês terem noção, eu tenho uma lembrança de uma situação que aconteceu na faculdade, aonde sempre tem aquele aluno na sala, que é aquele aluno que quer ser o melhor de todos, sempre quer tirar nota maior que todo mundo, sempre tem aquele aluno. E aí tinha uns dois alunos na época na faculdade que, vamos dizer assim, não estavam contentes com a nota dele, porque era aula de biofísica, então não estavam contentes, era um professor que puxava bastante, e foram reclamar do professor para o coordenador. Ah, professor, não passa conteúdo, não passa isso. Eu só lembro do professor chegando, vocês foram reclamar de mim para o coordenador? Então agora vocês... Ele fez uma prova quase que impossível da turma responder. Então, assim, não tinha essa relação. O coordenador fazia essas coisas. E hoje, assim, não que isso seja bom, tá? Mas, assim, a gente não tinha essa relação, essa proximidade. Tanto que, assim, a coordenadora nossa, na época, na tua era Santina, né, Cadu? não, meu coordenador foi o Luiz Nunes. Ah, foi o Nunes. Os dois, né? Os dois, se for ver o Nunes e a Santina, eles tinham uma postura É, assim. Era aqueles professores que davam as matérias mais difíceis, os professores mais, sim, mais que puxavam mais e que você tirar 10 numa prova deles era assim, é quase impossível. Hoje em dia, eu vejo que é importante o coordenador estar presente com o aluno, porque muitas vezes o coordenador é aquela pessoa que vai conduzir o aluno para um caminho, assim, para o que está perdido e aproximar. Então, isso foi algo que foi muito bom de ter ido para a gestão. Mas, assim, que nem o Cadu falou, nunca quis ir para a gestão, nunca foi meu objetivo ir para a coordenação, nunca, quero ser coordenador. Não, nunca foi. Assim, que nem o Cadu falou, eu entrei dando aula para biologia na faculdade, fui contratado pelo curso de biologia, dando aula na biologia. você E estava aí no depois doutorado, não estava, não? Desculpa cortar. eu tava no No último ano lado do bateu tava no ainda, né? doutorado. Eu entrei em 2016 e aí eu defendi meu doutorado em 2017. Aí quando eu entrei na faculdade, foi basicamente o último mês de bolsa que eu tive do doutorado. Eu entrei na Ah, faculdade. entendi. O primeiro salário foi o dia do último mês de bolsa, então acabou minha Nossa, bolsa na faculdade. E aí foi uma época que vocês falaram de escolhas. Então, na época, no laboratório, eu estava no laboratório de morte celular lá na Unifesp, no departamento de farmacologia, e o laboratório, a gente trabalhava com morte celular, estava estudando autofagia, e o laboratório tinha um vínculo muito forte com o laboratório em Roma. E aí teve a oportunidade de, se eu quisesse, para ir fazer meu pós-doutorado lá em Roma. Então, ficar lá na Universidade de Roma, trabalhando com autofagia, e surgiu a oportunidade de ser contratado na faculdade. E aí, o que, que eu pesei? Vou fazer meu pós-doutorado, aí volto desempregado, ou entro na faculdade e traço pesquisa e vou tendo experiência? Que uma das coisas que eu já tinha em mente, para você prestar um concurso, que é o Cadu tem essa vivência, você
tem que ter experiência acadêmica. Então, tem muitos concursos que exigem 3 anos de experiência em graduação confirmada. Aí eu falei, vou lá fazer pós-doutorado, depois não tem experiência, será que eu vou entrar em outra faculdade? Então, aí eu optei por ir para entrar na faculdade dando aula. Entrei na biologia, comecei dando aula na biologia no primeiro semestre. Aí depois eu fiquei por quase todos os cursos da saúde. Então, para vocês terem noção, acho que dentro da faculdade, acho que eu dei mais de 14 ou 15 disciplinas diferentes dentro da faculdade. Então, eu dei aula desde curso de maquiagem até curso de engenharia ambiental. Então, Nossa. Meu Deus. dando aula desde química, desde área ambiental, de genética. E aí eu fiquei seguindo. Aí em 2018, eu fui convidado para assumir uma disciplina na medicina. Então, assim, foi o que o Cadu falou. Por um professor, principalmente no professor da saúde, sempre tem aquele estigma, dar aula para medicina é uma responsabilidade, porque não que os outros cursos sejam, mas é o que o Cadu falou, é um curso de custo alto, é um curso onde os alunos normalmente têm uma exigência maior, ou pelo menos tinham uma exigência maior, e aí entra dentro disso. E aí eu entrei... social, tudo, né? Tudo isso, né? Tem bastante. Infelizmente, tem muita coisa que aí entra no que o Cadu falou. Vestimenta, foi coisa que eu percebi isso também durante a faculdade. Porque a gente, o Cadu, você fez licenciatura e bacharel, né, Caro? Isso. Não, eu fiz só licenciatura. Na licenciatura, a gente, dentro da aula de licenciatura, uma das coisas que a gente aprende é que é importante, às vezes, a roupa que você usa para dar aula, dependendo do que... Às vezes tem alguns professores que orientam isso. Aí, quando eu fui dar aula para medicina, novo, dando aula, então, quem que é esse cara novo indo dar aula para medicina? E a confiança, né, cara? Que se alguém falar uma coisa, você titubear... Tanto, para vocês terem noção de como que foi, assim, minha primeira aula na medicina, imagina, uma sala com 70 alunos, os 70 alunos, ou, se não, 90% desses alunos com computador aberto, ou tablet aberto na internet. Dentro do tablet estava o livro aberto, estava o seu slide, estava a internet. Então, quando você fazia qualquer comentário, tinha aluno que entrava lá na internet, procurava o que você estava falando e buscava pergunta para te fazer dentro da aula, do que estava na internet. Então, assim, sem entender o assunto, o cara ia lá e buscava para te sacanear, para te testar mesmo, para saber se você sabe o que você está falando. E como dizendo, quero me formar médico, você não é médico. Então, esse é um ponto. Eu estou fazendo faculdade de medicina, você não é médico, o que você tem para agregar para mim? Então, é maturidade de um aluno que chega no primeiro ano da faculdade. Como dizendo, só vou ter aula com médico e quem me importa é só médico. Ele esquece que, assim, quem forma médico não é somente médico, assim, e quem trabalha com médico não é só médico. E aí foi bem puxado, assim, eu virava à noite, na época, estudando, pegando artigo científico, as minhas aulas, sempre assim, quando o aluno sempre imaginando milhares de perguntas dos alunos, o que eles poderiam fazer de pergunta para mim, e já prevendo essas perguntas, já trazendo resposta para não aquela coisa. Eu não posso... Caralho, como que não fica louco? Desculpa, Mas obrigado. e é um ponto que, assim, é uma ignorância, pelo menos que eu tinha, depois eu melhorei, aquela coisa, assim, a gente não é obrigado a saber tudo. Mas, assim, aí é uma conduta. Às vezes o aluno fazia a pergunta, não sabia, mas o que eu quero sempre foi, vou trazer a resposta. E aí eu segui dando aula, né? E eu dividia com outros professores também a disciplina, e eram professores que já estavam mais experientes. E aí entrei dando aula de bioquímica, biologia molecular, que aí entra com essa parte de patologia, genética. E eu fiquei dando aula por um tempo da medicina, como professor lá na medicina e seguindo os outros cursos. Em 2020, na verdade, final de 2019, início de 2020, o professor que estava na coordenação, que é o professor Délio, que eu tenho uma admiração, respeito, é um amigão meu, ele me chamou para uma... Na época, o Ramon estava na coordenação, ele falou que ele iria sair da coordenação, e falou que tinha me indicado para conversar para a vaga, né? Então fui eu e mais o Ed, que era o outro professor, a gente foi conversar para ser entrevista. Sim,
Mas, assim, eu não quero gestão. Não é uma coisa que eu quero ser gestor. Mas é aquela coisa, eu nunca falei não dentro das oportunidades que apareceram para mim. Se estão me vendo dessa forma, eu vou seguir. E qual que era um ponto também? Questão de estabilidade. Porque entrando na coordenação ali naquele momento, traria uma maior estabilidade no sentido de manutenção da faculdade. E aí ele me deu essa oportunidade de entrar na coordenação e eu fiquei como coordenador adjunto da medicina. E 3 meses que eu estava na coordenação, pandemia. É Então verdade, aí, né? 3 meses que eu estava na coordenação, entrou pandemia. E aí foi a minha vida, entrou, assim, aprendi muita coisa. Assim, foi acho que se eu levar, o que eu levaria, acho que 10, 15 anos para aprender em qualquer outro lugar, eu aprendi em 3 anos nessa questão. E o que o Sim. Cadu falou, em questão de roupa, é interessante, né? Porque a gente é casado. Aí a minha esposa falou: você não tem condição de dar aula na medicina, tem que se vestir melhor. E a credibilidade, né? Tem que se vestir melhor. Mas o que eu notei? É besteira isso, né? Eu Não, notei mas isso na, conta, Dani, conta, cara. eu notei isso na coordenação e notei isso como professor. O fato de você estar de camisa, ou o fato de você utilizar uma camisa, as pessoas dão maior credibilidade para você, ou assim, dão uma visão melhor. Porque, por exemplo, imagina, eu ia fazer atendimento de pai de aluno. Então, fazendo atendimento de pai de aluno, às vezes o pai é um médico já formado, já faz muito tempo, ele vinha falar com você, via você novinho, 30 anos, vem falar com você, o que você está coordenando um curso de medicina? Então, assim, com a camisa, a pessoa já bora, pô, a pessoa tá dando respeito pelo lugar, tal, mas não que eu gostasse, tá? Eu detesto. Foi, Ô, foi Dani, algo conta que... uma coisa, cara, desculpa, que, cara, eu lembro, você já estava na medicina já dando aula já há um tempo, já estava confiante já. E aí, cara, eu lembro que você chegou na sala dos professores lá na Moca, meu, com um sorriso assim, ó, orgulhoso. Ele tinha pego um esquema de cola, que eu não me lembro, você lembra disso aí que eu tô falando? Que acho que o cara botou no sapato. Eu não contei isso, você lembra Mentira. disso aí? Não, o cara era monstro, a pessoa que colou Peraí, que assim. não, Daí eu ele não foi mais entendi monstro. o que aconteceu. Quer ver? Ele conta aí pra vocês. O que aconteceu, assim? Da mesma forma que os alunos são dedicados para estudar, eles são dedicados para fazer cola. É Então, lógico, assim, opa. tanto que assim, é, eu não sou vamos dizer assim, eu no colégio eu era aquela pessoa que passava cola para os outros, tá? Então, assim, na faculdade, no colégio, eu era aquela pessoa que passava cola, então, com o professor, eu sempre fiquei muito atento com a questão das colas e tal. E aí a gente estava aplicando prova na medicina, estava aplicando prova lá, e aí, de repente, a pessoa foi me entregar a prova, na verdade, eu passei do lado, eu vi que na mão da pessoa tinha alguma coisa escrita. Falei, o que é isso que essa pessoa está fazendo, né? Aí, cheguei do lado da pessoa, me mostra sua mão aí. Quando eu fui ver, não sei se sabe aquelas folhas de transparência? Trans, a transparência, aquelas folhas Que é meio plástica, não é? que é plástica. A pessoa tinha escrito em letra pequenininha numa folha de transparência, e quando você colocava aquela folha de transparência em cima da prova, que era a prova no papel, você não via a folha. Oh, tá vendo que ratão? Você não via a folha. Não. Você não via a folha. E aí eu peguei a pessoa falou assim, ó, tchau, sai da sala, tal, eu peguei. Mas aí o que eles faziam? Deixava às vezes nas costas de um, deixava na sola do sapato, deixava com tudo isso. Então, assim, essa foi uma das colas que a gente pegou. E na pandemia a gente pegou uma outra, a pandemia foi mais tecnológica, porque como a prova estava sendo feita via sistema no computador, os alunos conseguiram hackear o sistema do computador, eles conseguiam entrar no sistema de administrador do Blackboard, que era do Era do computador, Blackboard, colaborante, né? era do Blackboard. Eles conseguiam entrar de uma forma que eles acessavam a visão interna do professor e eles conseguiam ter as respostas da prova tudo em vermelho, a gabarito de prova. Então, o que eles faziam? Eles abriam uma aba anônima e jogava a resposta da prova para todo mundo. Eles jogavam a resposta da prova. Como é que a gente percebeu isso? Porque era uma disciplina que a galera não costumava ir muito bem. E todo mundo começou a tirar notão, começou a tirar notão, começou a tirar notão. Falei, alguma coisa está acontecendo. Aí a gente, como a prova estava sendo no computador, na faculdade a gente tinha como
professor, você tinha como acessar a máquina de todo mundo de uma outra sala durante a prova. E aí eu lá na outra sala, vendo os alunos, ó lá, esse aluno estava com a prova aberta, com resposta vermelha, nada. O que a gente fez? A gente travou a tela do computador do aluno. Eu entrei na sala, o cara tentando destravar, bloquear, aí eu Ah, peraí, não peguei. estava na pandemia? Estava na pandemia, mas a medicina estava fazendo prova presencial. Ah, tá. Não. O Nossa. único curso que fez prova presencial nessa época da pandemia era medicina. A gente voltou antes de todo mundo. Ah, Não. entendi. Mas assim, Ah, já peguei cola com brownie. Então, assim, rótulo, sabe? A pessoa estava com brownie, e aí no rótulo do brownie, caralho. com as informações de nutricionais, a pessoa escreveu tudo, era uma prova, era coisa de anatomia, a pessoa escreveu tudo lá no rótulo do brownie, Nossa. falar as respostas. Tipo, se olhava lá a tabela nutricional, não era a tabela nutricional, eram as respostas Meu era Você acha que os Nossa, o Deus. tempo professores que a aqui pessoa leva dedicam? para fazer isso era mais fácil ter estudado para a É, prova. né, cara? Tem gente que é dedicada para burlar, não é dedicada para, né, para fazer. Não, você vê, cara, como é. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta? A gente está indo para o final para daqui a pouco fazer as dicas. Tem alguma coisa? Acho que Eu a gente queria. pode seguir para as dicas, por mim. Tá, eu vou Acho só que pode fazer seguir mais para dicas uma, também. tá? Que eu Só acho que é essas dicas de cola, importante. já anotem, viu? Já não, a dica Brincadeira. fazer outro quadro, né? Que a dica do Ah, prova é a dica de cola, né? vocês falaram de É, cola, só uma coisa importante, e eu descobri isso depois, e o Cadu pode confirmar. Muitas vezes, a gente, como professor, vê o aluno colando, e em determinadas situações a gente acaba até deixando o aluno colando, porque a gente releva. percebe que ela está tão errada, está tão errada. É, Não é, Cadu? é verdade mesmo. Às vezes você não vê exatamente o papel, mas você vê o movimento. Não, às vezes Você começa olhando, assim, colocando. o clássico de cola. O aluno está quieto, sem responder nada, olhando para o lado, de repente ele começa a psicografar a prova. Começa a escrever um monte de coisa. É Tá nítido o colando, comportamento que ele está colando. É nítido. Fica uma hora sem fazer nada, de repente ele faz a prova. É isso aí mesmo, isso é clássico mesmo. Dani, ó, a gente já falou até agora de uma hora sobre questões pedagógicas, mas como você, linkando essa coisa do coordenador, ele faz o meio-campo entre o pessoal da administração e a pedagogia. Isso é um dilema para quem trabalha como coordenador, porque no fundo você está tão conflituosos na prática, no frigir dos ovos, sabe? Acho que não só como coordenador ou qualquer cargo de gestão, tem certas decisões ou tem certas coisas que a gente tem que fazer que muitas vezes a gente não concorda muito bem com a decisão, mas como a gente está num cargo, a gente tem que cumprir com o que é pedido de cima. Então, assim, esse é um ponto bem delicado em relação, onde assim, tem as alegrias e tem as tristezas. Porque você tem que vender, às vezes, aquilo que vem de cima, para quem está preocupado com o professor ou com o aluno, está preocupado com a pedagogia, ponto. Né? Sim. Como foi isso É, na sua cabeça, crescer, amadurecer isso? isso foi uma coisa, isso é interessante, assim. O Marcos Buqueridi, que é o que eu te falei, que foi que me iniciou na questão da pesquisa, ele tinha muita visão acadêmica também. E uma coisa que ele falou na época, meu pai é economista, então meu pai é administrador, meu pai trabalha com vendas, meu irmão também trabalha com vendas. E uma das coisas que a gente muitas vezes fica muito fechado na área acadêmica e não percebe que a gente tem que saber lidar, negociar, vender e saber, vamos dizer assim, convencer as pessoas do que a gente está querendo. Então, um exemplo. A gente tem um projeto, muitas vezes a gente fica sempre ficado com o pesquisador, fica muito fechado o projeto FAPESP, CAPES, sendo que, assim, tem diversas empresas que poderiam financiar aquele projeto e aquele projeto ser colocado em prática muito mais rápido do que somente num artigo. Então, essa questão da gestão, essa questão da negociação, essa questão de convencer os outros, a coordenação me trouxe muita coisa. Então, assim, no sentido, o professor está muito preocupado com a aula, mas a gente tem que trazer para o professor outras visões. Então, por exemplo, numa faculdade, tem a quantidade de alunos que tem o ingresso de alunos, tem alunos que estão saindo, então tem coisas que a gente tem que transitar e tem a parte financeira também. Então, assim,
nenhum curso, seja ele público ou privado, ele funciona se o financeiro também não funciona igual. Então, para você ter uma aula, você tem que ter dinheiro para aquela aula acontecer. Se o aluno vai para uma saída de campo, você tem que ter aquele dinheiro para aquele aluno ir para a saída de campo. Um professor, às vezes, ganhar uma premiação ou fazer um congresso, precisa ter dinheiro. E essa parte da gestão é uma coisa que eu aprendi muito. Então, o que mais coordenador faz é lidar com planilhas. Assim, a gestão de planilhas, e aí isso é o que acaba sendo triste, porque assim, você acaba se distanciando do aluno. Você fica muito fechado em planilha, vendo e-mail, planilha, respondendo, gestão, essas coisas, e aí você se afasta do dia a dia do aluno. Por isso que eu sempre mantive aula, porque para eu não, para eu sempre manter o contato com sala de aula e Não não esquecer isso. descolar, né? Descolar, é um momento de relaxar. É Mas, muito bom. delicado. Sim. Você, cara, você coordenou, sei lá, um montão de cursos. Essa coisa de falar que biólogo é de um jeito, farmacêutico é de outro jeito, enfermeira é de outro jeito, é verdade ou é mito? É, Ah, o é, biólogo é é mais de boa. Né? Fala que você também chega mais de boa. Quando você for para nutrição, vai ter mais problema. Estou inventando aqui, tá? Na coisa vai ser mais. É verdade? É mentira? É engraçado, mas cada curso tem sua característica. Sim. Do Eu vou, perfil eu do vou aluno. do perfil do aluno, sim. Perfil do aluno. Vou dar um exemplo. É, não da medicina, mas outros cursos. Então, por exemplo, curso de farmácia. O aluno que vai fazer farmácia, ele é um aluno, normalmente, ele é um aluno muito mais focado. É um aluno que, quando ele vai desenvolver um projeto, quando ele vai apresentar um trabalho, eles têm um perfil mais de esmiuçar as coisas. Isso vem por quê? Porque as disciplinas que esse aluno tem e a forma com que ele vai trabalhar, ele já vai desde o começo sabendo que ele vai ter que trabalhar de alguma forma com indústria ou trabalhar numa empresa. Então, ele já é meio que moldado para isso. Se a gente for pensar no Hum, biólogo a gente não é moldado para trabalhar com empresa. não. Não é. A gente não tem essa visão de negócio dentro do curso de biologia. A gente é moldado para trabalhar com a vida. Ah, vou lá para campo, vou trabalhar com laboratório. Então, assim, a gente acaba sendo mais aberto, não acaba sendo tão assim, redondinho. Por exemplo, na biologia, a gente ainda teve bastante, né, Cadu? A gente teve direito ambiental, a gente teve essa parte de legislação. Mas você pega em outros cursos, por exemplo, a farmácia é um curso que vem de legislação desde o começo. E acho que o que molda, o que diferencia do curso é que, assim, dando exemplo do curso de farmácia. A farmácia é um dos cursos que o estágio obrigatório começa no terceiro semestre. Ah, tá. Então, o fato de o aluno já tem que começar um estágio no terceiro semestre já molda aquele aluno por um caminho, já molda aquele aluno para uma situação de empresa. E o estágio, diferente da biologia, o estágio ele vai para uma área específica. Então, a nutrição também ele tem áreas para passar. A biologia é muito amplo. Então, como a Nicole me falou, assim, tem muita coisa dentro da biologia para você seguir. Então, o biólogo ele pode trabalhar em qualquer canto que você for, de qualquer empresa, tem um biólogo lá no meio. Sempre tem. Tanto que na faculdade, acho que o que tinha mais de professor é biólogo. Só que assim, dando aula em vários outros cursos. E às vezes é um biólogo que fez outra faculdade. Mas porque a gente se enfia em tudo quanto é canto. Isso é bom, mas em determinados momentos é ruim. Porque a gente, por exemplo, eu não sei vocês o que vocês acham, mas assim, a biologia ela não tem o nosso conselho de classe, o conselho da biologia não é um conselho forte que nem os demais conselhos. Então, por exemplo, áreas que deveriam ser exclusivas para o biólogo, hoje eu tenho um engenheiro ambiental que faz um curso de 6 meses e atua dentro da área, eu tenho um biomédico, eu tenho isso. Então, assim, para um biólogo entrar dentro dessa área, esse biólogo ele tem que aprofundar muito mais no estudo, tem que se destacar muito mais, tem que passar muito mais para entrar dentro dessa área do que, às vezes, é alguém de outra área. Exemplo, mais uma vez da farmácia. Tem aluno da farmácia que já está em estágio ganhando muito mais que muito professor e muito mais que muito coordenador já durante estágio. Assim, mas tem, Cadu, tem. Eu achava também que era lenda, mas tem. Muito bom. Cara, é uma aula, certo? A gente, ele falou, vocês acham que ele tem uma coisa para falar? Tá aprovado, né? Gente, vamos para a dica cultural na sonoplastia que eu vou inventar agora. Tadadã, dicas culturais. Tum. Não passe a vergonha que eu passei. Enfim, vou começar a minha.
A minha é um podcast que eu já até dei aqui, que é da Folha de São Paulo, da Café da Manhã. Ela fala sobre o sono. Se você entrar lá, Café da Manhã, no Spotify ou em qualquer outra, deve ter em várias plataformas, foi nessa semana. E ela fala sobre os problemas das pessoas para dormir. E aí, o cara, na verdade, ela entrevista uma pessoa que deu uma traduzida num livro de um pesquisador. E aí ele fala que, no fundo, a maior parte das pessoas não tem problema com sono, mas tem coisas como valem a pena se o casal, pessoas casadas, se for tudo bem para as pessoas, vale a pena dormir separado, não precisa deixar de transar, entendeu? Transa, ou assistir um filme na Netflix, depois quando você vai dormir, aí você sai, entendeu? Coisas assim podem ajudar no sono, questão de horas, então pessoas dormem mais, menos. Eu achei bem interessante, fala um pouco da ansiedade atual, né? Então, se você pesquisar lá no Café da Manhã, dá uma olhada no feed, vai ter um episódio sobre o sono. Coisa de 20, 30 minutos, bem rapidão. E é instrutivo, dá para ir no trânsito ou no busão ouvindo, beleza? É isso aí. Quem quiser ir, Café vai aí, deixa o da dinheiro no manhã, motivo. tá do nome do podcast? Oi? É Café da Manhã o nome do podcast? Isso, é da Folha de São Paulo, Café da Manhã, esse podcast. Ok. Posso ir? A minha dica cultural, esses dias uma amiga minha que trabalha no Teatro Municipal, ela mandou um panfletinho, sabe, para mim, que o Teatro Municipal tá com várias programações agora em novembro e acho que começo de dezembro, ou meio, não sei. Mas novembro e dezembro. E aí tá tendo vários eventos lá, muitos deles gratuitos, alguns de R$ 10. Tem teatro, tem uma caminhada fotográfica, que é mais para quem curte fotografia, né? Essa eu acho que tem que levar a sua própria câmera. Mas tem várias coisas que estão. Tem vários eventos no Teatro Municipal que estão sendo de graça, então acho bem bacana dar uma olhada. Sim. Será que tem o Instagram do Teatro Municipal? Falei, deve ter, né? Eu Deve ter, acho que né? sim, mas eu vi jogando na internet mesmo, no Google. Tá, Mas eu não sei se tem Instagram. tá. Beleza. É, na hora que eu. Essa dica cultural que eu dei tá bem dividida, né, agora. O Cadu falou de um ponto sobre a ansiedade, aí eu já olhei pro lado, né? Porque a primeira coisa que eu aderi há pouco tempo foi um livro de uma psicóloga chamada Ana Beatriz Barbosa Silva, que é sobre. Que ela fez um livro contando os malefícios da ansiedade. E aí conta também, passa casos de pessoas que passaram. Se chama Mentes Ansiosas. É esse o livro, no caso. Uhum. Legal. E aqui ele fala sobre todos os tipos de casos, os tipos de transtornos de ansiedade também, que não é apenas um. A ansiedade, como a biologia, ela leva para vários caminhos. E outra dica cultural que eu tinha pensado é que quando eu via o Lattes do Daniel e tudo mais, e quando descobri que era da medicina, aí passou logo a minissérie na cabeça do The Good Doctor, que é o Bom Doutor, Ah, sim. que é muito boa também. Eu acho que passa no Globoplay? Acho que é Globoplay isso. passou É, na Globo um tempo, né? Uhum. nunca Bom, assisti The Good Doctor. já que falou de série, assim, tem uma série que eu sempre cito em aula, que é bem legal, uma série do Netflix que chama Diagnóstico. Não sei Diagnóstico. se chama Diagnóstico. Ela é uma série que quem escreveu essa série foi quem escrevia os textos para a série House. Então, é uma série de uma colunista do jornal The New York Times, que ela pega casos que não foram resolvidos dentro da medicina, e ela descreve esses casos dentro do jornal do The New York Times. E ela joga esses casos para qualquer pessoa de qualquer área do mundo todo tentar traçar um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, ela mostra isso para a pessoa, para o paciente que não tem esse diagnóstico. E aí começa a estudar. Então, assim, cada episódio vai um tipo de doença, um diagnóstico, Nossa, que legal! uma série muito, muito legal, muito legal. E tem coisas que, assim, a gente começa a ver, e aí você começa a falar, nossa, mas isso daí
é tal doença. Como é que não pensaram nisso? Aí quando vai ver é aquilo mesmo. Então, assim, a gente vê um pouco de como que são casos reais, tá? Então, é muito legal essa série. Vocês me falaram de livros, e eu falei tanto de química, e aí como eu tô aqui em casa, até peguei não sei nem se tem, meu orientador, na época, ele me indicou esse livro aqui, ó, chama Por que Ocorrem Reações Químicas? É um livro que é, o autor é Arthur Campbell, e por que ocorrem as reações químicas. Esse livro eu não sei nem se vende, porque na época eu comprei em sebo esse livro. E ele, de uma maneira bem didática, assim, ele começa a explicar e interagir por que reações químicas acontecem. Então, pensando na gente, que a gente falou muito de biólogo, essas coisas, quando a gente fala de origem da vida, estudar os conceitos de origem da vida dessas coisas, a gente tem que entender que nem o Cadu falou, de entropia e reações, tudo tem reações químicas acontecendo. Se a gente está aqui falando é porque tem reações químicas acontecendo. Então, se a gente está na internet, se a gente está vendo, porque tem reações químicas acontecendo. E aí, esse livro ele dá uma base bem boa de reações. Então, assim. E dica cultural em São Paulo, que eu não fui ver, mas eu gostaria de ver, está tendo uma exposição do Van Gogh, né? Então, uma exposição imersiva do Van Gogh, que está sendo, assim, já teve ela, né? Então, agora ela está mais intensa, está lá no Lar Center, vale a pena, acho. Se eu Tava em conseguir Fortaleza, ir. eu não fui ver, eu ficava assim, eu vou amanhã, e não fui É, ver. Sim, verdade. Eu tive. Algumas amigas minhas foram, eu não consegui ir, mas eu queria ter ido. Eu vi o vídeo dela e eu fiquei, ai, queria ter ido. Elas gostaram? Muito, foi muito legal. Nossa, assim, elas fizeram um vlog, sabe? Vlogzinho. Sei, sei. E aí eu assisti e parece muito legal mesmo. Sim. Vai lá, Nicole. Eu só vou citar uma coisa aqui. Eu fui ver o livro, porque ocorrem reações químicas, e tá vendendo, sim, na estante virtual. E é R$ 13, bem baratinho. baratinho. É um livro pequenininho, assim, mas, assim, ele é muito legal. Assim, para Achei legal também. quem quer entender um pouquinho de química, foge do tradicional. Tá no meu carrinho já. Bom, vamos para as perguntas finais, então. E aí, a gente queria saber, Daniel, se tem alguma pergunta que você ficou aí treinando no espelho, falando com você mesmo, e a gente não te fez. Não, assim, acho que de pensar, acho que não, que não de pergunta, mas acho que o que me trouxe de vivência dentro desse tempo que eu passei na coordenação e as experiências que tem, é que a gente passa a entender um pouquinho melhor as outras pessoas. Então, acho que muitas vezes a gente, que nem foi falado, às vezes a gente julga alguém ou julga alguma pessoa dentro do que está passando, e muitas vezes, na hora que a gente vai conversar com aquela pessoa às vezes está precisando ouvir alguma coisa. Então, eu falo porque, por exemplo, eu peguei uma situação, poucas coisas me fizeram chorar dentro de sala de aula, e teve uma situação com uma aluna que me fez chorar dentro de sala de aula. Era uma aluna que dentro da sala, sabe aquele aluno que sempre faz aquelas perguntas e todo mundo olha torto? O que que aquela pessoa está fazendo pergunta? O que que aquela pessoa, Sim. nossa, aquela pessoa chata, aquela pessoa isso e aquilo? E era uma aluna dessa. Aí teve um dia que essa aluna levantou do nada, todo mundo dando risada, ela levantou do nada, me chamou do lado de fora e começou a conversar comigo. Professor, eu vou morrer, professor. Eu fiz exame hoje, eu tô lascada, vou morrer. Eu olhei no pulso da aluna, a aluna toda cortada, ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada na vida. Então, assim, isso Uhum. me impactou muito. Então, assim, O que você fez? eu conversei com a aluna, acolhi a aluna, chamei os bombeiros tal. E na hora que eu voltei para a sala, mas eu falei uma série de coisas para a turma da sala, assim, com respeito. Falando assim, ó, gente, vamos parar de ter brincadeira, esse tipo de coisa, vamos levar em consideração a pessoa. A gente não sabe o que está acontecendo, por que que a pessoa está fazendo esse tipo de pergunta, não cabe a vocês julgarem, mas me emocionou muito, me emocionou muito. Já passei por algumas situações, por exemplo, na coordenação, Cadu, muitas vezes o que a gente tem que fazer é, às vezes, ouvir. Então, assim, às vezes vem aluno xingando, querendo matar a gente,
e na hora que vai ver, o aluno, às vezes, só está querendo alguém, um ombro para ouvir. Então, assim, e isso, independente da profissão que tem, a gente vai lidar com essas pessoas e traz muito aprendizado para a gente. Cara, eu acho que eu consegui ver você virando chefe, sabia? Eu penso isso muito desde que eu vi, assim, eu vi você tomando decisão na hora, jogando as pessoas para um lado e para o outro, coisa que você não fazia quando eu entrei. Não que eu, assim, amadurecendo, entendeu? Não estou falando que você era pior, não tem nada a ver, né? Vendo você mudando os lados do balcão, assim, e é legal, e assim, eu me inspiro mesmo, de verdade. Assim, é muito massa, muito bom. Daniel, Vai lá, eu queria saber rapidinho antes, me veio aqui uma dúvida. Você se considera uma pessoa paciente? Não muito. Porque eu acho que para ficar nesse cargo de coordenador, você ou tem que ser uma pessoa paciente ou tem que tirar a paciência de onde não existe, né? Assim, Eu, o que que eu tomei como lição? Acho que, assim, eu já passei por várias situações onde, na minha trajetória, onde que as pessoas faltaram com respeito comigo, quiseram me passar a perna. Então, nessas situações eu procuro agir de como que eu gostaria que agissem comigo. uhum, Assim, que em muitos momentos, eu tenho que controlar minha impulsividade, principalmente quando eu estou falando com um aluno. Mas foi o que o Cadu falou, assim, quando eu entrei quando eu comecei a dar aula, eu era muito impaciente com certas perguntas, com certas coisas. E aí a gente começa a ver que isso não traz nada. Então, assim, é, a gente tem, e o que a gente vai aprender, tem técnicas para isso, tá? Então, não é uma coisa que a gente, é lógico que, assim, a vivência, os casos, o atendimento traz uma coisa, mas existem técnicas para lidar com essas situações, existem cursos para lidar com essas situações, sim. inclusive para falar com pessoas. Então, até para dar feedback, de ouvir. E que era engraçado é que um dos meus chefes que eu tenho mais admiração, o que ele fazia, Cadu? Quando eu estava meio impaciente, às vezes a gente estava em reunião com aluno, ou em reunião com alguém, ele me chutava debaixo da mesa. Calma, calma. Então foi uma pessoa que me seguiu com muito, que eu tenho muito exemplo de admiração, porque é ele que me fez me acalmar em certas coisas. Muito bom. As pessoas me É, acham paciente, mas eu não sei se eu sou, não. você parece ser uma pessoa paciente. Por isso que eu te fiz essa pergunta, na verdade. Agora, a nossa última pergunta é: Daniel Garcia, o que te orgulha? Ah, essa pergunta aí, acho que é a vivência do que eu tive, as amizades e as experiências que eu tive, assim, de poder, de alguma forma, ter contribuído na vida de algumas pessoas. Assim, ver o Cadu me falando algumas coisas, a gente sabe que a gente passou, e, assim, ter, de alguma forma, ter conseguido auxiliar é, as pessoas a chegarem onde que queria, isso acho que é importante. Eu não faço com esse objetivo, mas é algo que acho que me traz alegria, me faz motivar. E ver que acho que é uma coisa bem importante, é que, assim, o meu orientador que faleceu, que é o professor Caires, até me emociona. Ele sempre falava assim, ó, por que que eu não tenho muito aluno de doutorado? Porque ele falava assim, porque eu vou até o meu limite e eu quero que você seja melhor. Então ele sempre indicava para outras pessoas para seguir o caminho. Então, quando eu vejo um aluno progredindo, um aluno que às vezes passa 6, 7 anos, você deu aula para aquele aluno, ele te manda mensagem, fala, professor, olha, estou aqui em tal lugar, lembrei da tua aula hoje. Acho que isso é o resultado melhor para qualquer professor. Assim, e isso de alguma forma me mostra que eu tô no caminho certo e tô de alguma forma retribuindo o que as pessoas fizeram comigo. Acho que isso de alguma forma me traz uma alegria. Muito bom. Excelente. Mais que excelente, né, Não, gente? Ó, a gente, ó, muito. 8h22, já tá excelente. A gente vai cumprir o nosso prazo. Cara, o Gui, Nick, muito obrigado. Riquíssima entrevista, riquíssima. Obrigado, viu? Tô tentando deixar vocês falarem, né? Que bom que vocês estão me cortando, né? Podando. E é isso aí.
É a nossa penúltima do semestre, mas estaremos melhores e mais profícios no semestre que vem. Obrigado, viu, por hoje e por sempre, né? Obrigada a vocês, gente. Também gostei muito da entrevista. Vamos sempre se aperfeiçoando, né? Semestre que vem a gente pretende voltar com novidades, igual o Cadu falou, mais profissionalismo, pelo menos aos poucos, né? Mas foi muito boa a entrevista. Agradeço, Daniel, pelo tempo e pela conversa. E eu gostei muito. Obrigada, gente. Eu também agradeço muito, Daniel, e principalmente essa entrevista, porque realmente me veio assim cada vez mais assim perguntas, assim, assim eu percebi durante essa entrevista que ainda falta eu decidir ao certo. No próximo semestre eu já estou chegando ao último, então tenho meus planos, mas só que, como o Daniel disse mesmo, que nunca pode, assim, nunca é um caminho traçado reto, né? Sempre tem suas divisões, tem seus aprendizados no meio do caminho. Uma hora você tropeça, você cai em outra área e acaba gostando da área que você acaba caindo de tropeço, como foi o caso da Nick. Então, sim, eu agradeço muito essa entrevista a todos e o próximo semestre a gente está voltando mais profissional mesmo. Só não garanto que eu vou estar de gravata, mas Não, calma lá. camisa eu não vou estar usando. Imagina no calor desse, a gente ditando gravata. Não tem ventilador que dá conta. Não dá, não dá. Dani, uma honra, valeu, viu, cara? Eu que agradeço, pessoal, assim, muito legal, o tempo passou assim, a gente conversando, muito legal. Sucesso sempre para vocês, assim, eu lembro o começo, agora a gente já tá passando dos 40 aqui, então que venha 1000 e que progrida, muito legal. E até uma coisa para o Guilherme, nunca é tarde para a gente começar alguma coisa, tá? Ou começar algo do nada. Vou te dar um exemplo. Vocês viram meu currículo, minha trajetória, e eu faz 3 meses que eu iniciei um negócio de alimentação. Então, assim, é uma coisa que tô seguindo, lógico, vou continuar, mas comecei do nada. Então, assim, nunca é tarde para a gente começar, ou retomar, ou seguir um caminho para novo. Sempre bom. E a gente traz as nossas experiências, nossas vivências para essa área. Então, vai sempre em busca disso. Valeu, gente. Obrigado. Valeu muito mesmo. Valeu, muito obrigado. Então, gente, estamos aqui encerrando o 41º episódio do Ciência Deriva Podcast. Curta, compartilhe, faz os negócios da internet tudo aí, porque a gente precisa disso aí para não ver também. Ninguém vive de luz aqui, ninguém aqui é verde, certo? Ninguém aqui é planta. Então, gente, muitíssimo obrigado, Dani, Nick, Gui, muito obrigado a quem está ouvindo e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção do biólogo Luiz Calazans e das biólogas Leidiane Oliveira e Aline Gomes, e dos estudantes Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Giulia Marangoni, Ana Keren, Bianca Castro, Guilherme Cavalcante, Maria Eduarda, Melissa Moitas, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo, da Universidade Anhembi Morumbi, além do professor Cadu Tolucci, da Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!